queridas e queridos, tudo bem? Então, no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês o porquê que eu decidi escrever um livro. Isso mesmo. Agora deixa eu te fazer um convite. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já corre e se inscreve, porque vem muito conteúdo legal por aí. E aproveita, ativa o sininho aqui em cima para não perder nenhuma notificação de quando a gente postar vlogs novos, vídeos novos, novos conteúdos. Então aproveita e já ativa o sininho. Agora vem comigo e vamos para o vídeo. Então, quando eu decidi escrever um livro, não foi exatamente agora. Há uns anos atrás, lá por volta dos meus 18, 19 anos, eu comecei a escrever um livro, mas sem nenhum planejamento. E como naquela época eu não tinha computador, então eu acabei precisando da ajuda de algumas pessoas bem importantes que me ajudaram naquela época. Mas infelizmente eu perdi aquele arquivo e nunca mais eu recuperei. E aí eu parei com a escrita do livro, né? E fiquei apenas escrevendo os textinhos e tal. E às vezes eu até postava, né, alguns textos meus em fotos quando eu postava em redes sociais e tal. Só que o tempo passou, eu parei de escrever, eu parei de ler. Naquela época eu lia muito romance, eu sempre fui apaixonada por romance. Fantasia eu comecei a ler agora, mais precisamente, né, por volta do ano passado pra cá, que Thalita sempre me incentiva a ler fantasia, e foi onde eu me apaixonei por fantasia. E aí, o que acontece? Eu tinha parado de ler, eu tinha parado de escrever, eu tinha parado com tudo isso. E aí, do ano passado pra cá, foi que eu retomei a questão da leitura, voltei a ler, né, com mais frequência. E aí me veio o desejo de voltar a escrever. E eu escrevia, sempre escrevi textos, guardava alguns textos meus, outros eu postava e tal. Mas esse ano mesmo foi que me despertou o desejo de voltar a escrever mesmo. E aí eu pensei em trazer isso de volta para minha rotina, mas eu queria algo mais, eu não queria escrever só por escrever. Então eu saí em busca de ajuda. E aí, o que acontece? E aí eu saí em busca de ajuda e decidi fazer cursos de escrita criativa para melhorar a minha escrita mesmo, sabe? Para tornar mais profissional. Então, eu queria evoluir na escrita. Então, eu comecei a fazer alguns cursos de escrita criativa, até que eu conheci um curso. Eu fiz um workshop do AME e conheci o curso do AME. E entrei para o curso do AME, que é especializado em escrita criativa. Eu sempre amei romance, mas nunca imaginei um dia escrever uma fantasia. E aí, depois que eu entrei para o curso do AME, foi que me veio a ideia de levar adiante esse projeto de escrever um livro, né? Mas essa decisão mesmo veio realmente ativar esse desejo de escrever quando de fato eu comecei o workshop. E no AME você começa a escrever alguns contos, e aí nesses contos que eu escrevi, 3 eu decidi levar adiante, escrever um livro desses 3 contos. Então foi assim que surgiu essa ideia de agora escrever um livro. Eu até tinha dado início em um livro, em um romance que eu estava publicando lá no Wattpad, mas aí o desejo de ir mais adiante foi tomando conta de mim, e eu pausei o livro que eu estava postando os capítulos no Wattpad e decidi que não queria ficar só ali no Wattpad, que realmente eu queria levar adiante esse projeto de escrever um livro. Então eu pausei aquele romance lá e decidi escrever a fantasia que tanto vinha me despertando para a escrita. E aí eu decidi procurar mais uma vez ajuda, né, e escrever esse livro. Para essa etapa da escrita, de começar novamente um livro, né, eu pausei aquele romance lá do Wattpad e decidi começar a fantasia. Então, nessa etapa de começar a escrever essa fantasia, eu decidi mais uma vez buscar ajuda. Eu queria algo mais profissional. E eu já estou numa determinada altura do curso de escrita criativa, né, do AME. E aí eu decidi também entrar para consultoria, para escrever o livro com orientação, para fazer todo planejadinho. E aí foi quando eu entrei para a consultoria do AME e as ideias só fluindo, só fluindo. Então eu não decidi escrever só por escrever. Eu tornei isso um projeto
na minha vida e que eu quero até o ano que vem, né, evoluir bastante nesse projeto. Então, foi só escrever por escrever. Eu quis realmente profissionalizar a escrita criativa, né, na minha vida. Então, por isso que eu fui atrás de curso, fui atrás de consultoria, porque eu quero escrever um livro que realmente eu olhe e veja, não, ficou exatamente como eu queria, eu não estou perdida no que eu estou fazendo, sabe? Então foi isso. Eu estou até aqui com um roteirozinho que eu fiz para não esquecer nada. Eu procurei escrever esse livro realmente com orientação de um especialista que pudesse realmente me ajudar nas etapas da escrita, né? Porque quando eu comecei a escrever lá no início, eu estava escrevendo sem nenhuma orientação, sem nenhum planejamento. Eu até quando comecei a escrever o livro que eu estava postando no Wattpad, eu comecei a organizar pela escaleta, né, fazer escaleta, e estava fluindo legal, mas havia outras coisas que eu queria melhorar, sabe? Então por isso que eu fui em busca da consultoria, em busca de cursos, fiz, além do curso do AME, eu tenho outros cursos que eu fiz, tenho outros workshops que eu participei. E por que eu decidi, né, escrever com orientação? Pelo fato de seguir um passo a passo, não me sentir desorientada, perdida, porque escrever não requer só você sentar numa mesa e começar a digitar e escrever. Exige pesquisa, exige estudo, né? Então eu escolhi fazer com orientação justamente para não me perder no processo da escrita, nas etapas da escrita. Então por isso que eu busquei a ajuda, né, de um profissional. E confesso que não me arrependi, sabe? A escrita tem evoluído de forma muito mais fácil para mim nessa etapa que eu tô. E falando de etapa, nessa etapa que eu tô, eu escrevi a premissa do livro, né? Inclusive eu tô com ela aqui em mãos, a premissa criativa. Ainda está com o primeiro tema do livro, o primeiro título. Eu não fiz alteração nenhuma até agora, ainda está com aquele título que eu botei, aquele tema que eu botei lá no início, quando eu comecei a projetar, escrever essa história, né? Quando ela surgiu ainda através do conto que eu escrevi lá para o AME. Então eu não mudei nada. Escrevi a premissa, né? A gente organizou toda ela e eu tô bem evoluída, digamos assim. Eu tô gostando dessa fase que eu tô da premissa do livro, as etapas que tá indo, a divisão de atos que fizemos, né? Que eu fiz com orientação do professor. Então tá muito legal esse processo. Então eu não me arrependo de estar escrevendo com orientação. E eu aconselho, se você tem desejo de começar a escrever um livro, não deixa para amanhã. Se você quer ter uma orientação melhor, procura um profissional, sim, especializado nessa área da escrita criativa que possa te ajudar, assim como eu fiz, para não começar a escrever às cegas, né? Escrever um livro leva tempo, né? E exige uma certa dedicação da nossa parte. Como minha rotina é muito corrida, então eu preciso ter todo um planejamento. E fazer isso com consultoria torna ainda muito mais fácil, sabe? Após escrever a premissa, a gente passou para a etapa da divisão dos atos, né? Onde é necessário organizar essa divisão dos atos para que fique tudo certinho, para que você não se perca, né, ali no processo da escrita e que realmente eles se encontrem, né? Digamos assim. Essa etapa eu passei alguns dias sem escrever, mas por questão de problemas pessoais mesmo. Mas o legal é que você sabe exatamente cada ato, sabe cada etapa, o que precisa fazer. Então, por isso que eu acho necessário ter uma orientação. O livro é uma fantasia, né, com umas pitadinhas de romance bem legal. Eu acredito que vocês, quando se surpreendam, né? Assim como eu mesmo me surpreendi quando eu vi o conto que eu tinha escrito naquele momento e eu não imaginava que fosse despertar o desejo de transformar num livro e que a história ficaria tão legal. Dar esse passo de transformar esse conto num livro, numa fantasia, né? Foi bem legal mesmo, assim. Foi um divisor de águas, digamos assim, porque
eu não lia muita fantasia, né? Eu também não assisto muita fantasia, eu consumo muito romance, mas eu confesso que algo me despertou na fantasia. Eu tenho lido mais fantasia também, eu sou amante do romance, né? Eu adoro, mas a fantasia vem me cativando cada vez mais. E escrever essa fantasia tem sido um máximo, confesso para você. Em questão de planejamento e organização, minha rotina é corrida, como vocês sabem, mas ter essa ajuda faz toda a diferença, como eu falei. Então, requer realmente um planejamento da minha parte, né, uma certa dedicação, para que eu consiga manter o foco e não me perca nas etapas. Então, é planejamento mesmo, é colocar ali no papel o que você precisa fazer, o que você precisa estudar, o que você precisa pesquisar, porque não é só escrever por escrever, né? Então, eu tenho estudado muito alguns assuntos que eu estou abordando dentro dessa história. Tem coisas que é necessário realmente pesquisar, é necessário bastante dedicação. Para conseguir escrever é necessário planejamento, sim. Então eu tenho consultoria toda semana e toda semana a gente elabora uma tarefa para ser feita e existe uma data específica que eu preciso entregar essa tarefa, né, para análise. Nos dias que eu não consigo escrever, eu não me cobro, eu respeito, né, como agora, por exemplo, eu passei um bom tempo sem ler, né, com a ressaca literária, e eu respeito sempre esse tempo. Então, assim também é na escrita. Eu passei uns bons dias, na verdade, sem conseguir escrever, mas eu me respeitei. E agora, simplesmente voltei a escrever e está, assim, evoluindo horrores. E eu estou muito grata com isso. O conselho que eu quero dar para quem quer iniciar na escrita se você não tem como fazer um bom curso particular, tem cursos mais acessíveis. Eu comecei por eles, né? Eu quis realmente me especializar, fazer algo com planejamento, com organização, com pesquisa, eu entendesse dos assuntos. Então, eu decidi começar participando de alguns workshops. E aí eu fui descobrindo cursos mais acessíveis, fui fazendo até descobrir o AME e entrar pro AME, tá? Então eu não já comecei diretamente no AME, eu descobri o AME depois. E aí foi que eu entrei no AME e depois fui para consultoria. Então, assim, foram etapas, sabe? Foram degraus que eu fui subindo até alcançar o AME, e hoje eu me sinto realizada por fazer parte do AME, por estar aí caminhando para concluir, né, essa etapa, mas está na consultoria também escrevendo esse livro. Então, o que eu aconselho é você comece, sabe? Começa colocando no papel a tua premissa, vai colocando lá as ideias que vão surgindo e vai curtindo cada etapa, porque é simplesmente fantástico. Então é isso. O vídeo de hoje é esse, eu espero que vocês tenham gostado. Óbvio que eu vou voltar aqui para conversar sobre essa ideia, né, de escrever um livro. Então, com certeza eu vou estar compartilhando cada etapa com vocês, até porque toda semana é uma novidade, é uma tarefa nova, né, que eu preciso concluir. Então, vou estar aí registrando para vocês com o maior carinho, de verdade. Então, aproveita, clica no gostei aqui para mim, comenta o que você achou dessa ideia de eu estar escrevendo um livro, né, que eu tô doida para compartilhar com vocês. Se você ainda não me acompanha no Instagram, vou deixar aqui embaixo o meu @. Lá eu posto diário de escrita, diário de leitura, resenhas de livros que eu leio e muito mais. Então, aproveita, já me segue lá também, tá? E não deixa de seguir aqui, de se inscrever aqui no canal e acompanhar os próximos vídeos. Beijo!